A Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro, o que significa que grande parte do seu patrimônio biológico não pode ser encontrado em nenhum outro lugar do planeta. Este nome decorre da alusão à paisagem esbranquiçada apresentada pela vegetação durante o período seco. A Caatinga compreende cerca de 11% do território nacional e 70% da região Nordeste. Apresenta uma grande biodiversidade. A Caatinga concentra-se na região Nordeste do país, cujo clima é semiárido. Sua vegetação apresenta características adaptadas à escassez da chuva. A área da Caatinga é de 730.850 km² e ela ainda compreende os rios São Francisco e Rio Parnaíba. Bom, eu vou falar um pouco aqui para vocês de como é a vegetação na Caatinga. E depois vou falar o que é a vegetação da Caatinga. Vou começar falando sobre como é a vegetação na Caatinga. A vegetação na Caatinga é formada por plantas xerófitas, isto é, que estão adaptadas a clima desérticos e semiáridos. Para facilitar o armazenamento da água, as raízes das plantas costumam cobrir o solo. E agora eu vou falar o que é a vegetação da Caatinga. As principais características da vegetação são árvores baixas, troncos tortuosos e que apresentam espinhos e folhas que caem no período da seca, com exceção de algumas espécies como o juazeiro. Como é a fauna e a flora da Caatinga? A fauna da Caatinga abriga um grande número de espécies, como mamíferos, répteis, aves, anfíbios, entre eles a cutia, o gambá, o preá, o veado catingueiro, o tatu-peba, gatos selvagens, a asa branca e uma variedade de insetos que exerce grande importância para o bioma. São exemplos da flora da Caatinga: juazeiro, umbu, mandacaru e ipê roxo. O solo da Caatinga é muito seco, arenoso e pedregoso e com pouca quantidade de matéria orgânica. O clima que predomina na Caatinga é o semiárido. Por que a Caatinga é seca? A falta de chuvas é explicada pela perda de umidade das massas de ar que entram pelo sul. Os ventos também chegam quase sempre secos. Isso acontece porque eles perdem a umidade na porção leste do Planalto da Borborema, mas isso explica a falta de chuvas significativas nessa área. O, o clima que predomina na Caatinga é o semiárido. Ele constitui uma característica importante que determina a natureza da Caatinga. O clima semiárido possui precipitação ou quantidade de chuva em torno de 800 milímetros por ano, em períodos mais chuvosos que podem chegar a 1.000 milímetros por ano, e nos mais secos apenas 200 milímetros por ano. Conforme os mapeamentos de solos realizados no Nordeste do Brasil, incluindo o Norte de Minas, os solos que se destacam em termos de expressão geográfica no contexto do bioma Caatinga são os latossolos, argissolos, planossolos, luvissolos e neossolos. Seus principais impactos ambientais são a formação de grandes latifúndios para a criação de gado, desmatamento para formar pastagem e implantar indústrias, exploração irregular de recursos hídricos de combustíveis fósseis e projetos de irrigação e drenagem executados sem critério que provocam salinização do solo. Território nacional, com 736.833 km². A Caatinga abrange os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia, sul e leste do Piauí e norte de Minas Gerais.
Logo após os impactos ambientais, podemos dizer que essa devastação da Caatinga não para por aí, mas podemos preservar a Caatinga, que é considerada uma das 37 regiões do planeta que devem ser conservadas, pois contribui para a manutenção das características climáticas locais e globais, além de apresentar grande biodiversidade. Sua preservação deve ser fundamental principalmente porque esse bioma é o berço de diversas nascentes que abastecem o sertão nordestino. A região semiárida abrangida por esse bioma é a mais povoada do mundo, sendo habitat para cerca de 28 milhões só de pessoas, que tiram do bioma os recursos necessários para a sua sobrevivência. Além dessa intensa exploração dos recursos naturais, há o aumento da expansão da fronteira agrícola para viabilizar a produção agrícola e pecuária, como dito antes, acarretando então o aumento do desmatamento. Segundo o IBAMA, até 2008, o desmatamento na Caatinga chegava a 45%, dados os MAP Biomas, Sistema de Monitoramento dos Biomas do Brasil. Mas isso apontam que a Caatinga perdeu aproximadamente 11 milhões de hectares entre 2016 até 2021. Mas assim, então, a Caatinga tem como principal característica o fato de ser um único bioma exclusivamente brasileiro. Mesmo assim, estudos divulgados pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade do Cerrado e da Caatinga alertam que esse é o domínio florestal menos conhecido cientificamente da América do Sul, tanto em termos geográficos quanto em observações biológicas. De toda forma, à medida em que as pesquisas sobre o bioma avançam, mais se descobre que ele é um ambiente natural mais rico em biodiversidade do que se pensava, além de ser um domínio morfoclimático do Brasil. Embora tenha uma grande importância para as condições naturais da região do Nordeste brasileiro, a Caatinga vem sendo desmatada sobremaneira ao longo dos últimos anos. E assim, um estudo mais aprofundado revelou que há uma proporção de 40% da Caatinga preservada para 45% de Caatinga degradada, 7,2% de solo exposto e 6,5% de lavoura e 0,7% de corpos de água nesse bioma. Entre as áreas degradadas, cabe destaque para o espaço nos territórios do Alagoas, Ceará, Bahia e Pernambuco. Mas isso não é só o que temos por aí. A vegetação desse domínio natural possui um alto poder calorífico, sendo bastante adequada para a utilização como lenha. Essa característica associada à grande necessidade energética de uma região que sofre com a falta de investimentos e de presença do Estado é a principal causa do desmatamento da Caatinga. Estima-se que 30% da energia utilizada pelas indústrias locais advenham dessa prática de extração da lenha da vegetação do semiárido. Mas não é apenas isso. Temos também em nosso grande bioma da Caatinga vários benefícios frutíferos, que são usados como próprio alimento para os animais, quanto para os humanos. Um desses exemplos são o caju, o icuri, mangaba, maracujá da Caatinga e o murici, que é presente também no Cerrado e no bioma da Caatinga. Além de vários outros, como o umbu, o pitomba e etc. Além de outros benefícios, a Caatinga é fonte de matérias-primas como frutos silvestres, forragem, fibras e plantas medicinais, que são essenciais para o sustento das comunidades tradicionais do sertão agreste daquele determinado lugar, e pode, através do uso sustentável, garantir o bem-estar e a permanência das famílias no campo. Falaremos então sobre a hidrografia do nosso bioma. Nosso bioma possui os rios São Francisco, Rio Parnaíba, Rio Poti e Rio Jaguaribe. Primeiro, o Rio São Francisco, popularmente conhecido por Velho Chico, é um dos mais importantes cursores de água do Brasil e da América do Sul.
A área de sua bacia é de 641 mil km², comprimento de 2.830 km. Seu fluxo é de 2.943 metros cúbicos por segundo. Sua nascente fica na Serra da Canastra e sua chegada ao fim fica no Oceano Atlântico. E para chegar ao Oceano Atlântico, ele passa pelos estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Já o rio Parnaíba, também conhecido como o Velho Monte, é um cursor de água que divide politicamente os estados do Maranhão e do Piauí. É o maior rio genuinamente nordestino, sendo navegável em toda a sua extensão. Sua área de bacia é de 344.112 km². Já em seu comprimento é de 1.400 km. Sua nascente fica na Chapada das Mangambeiras e sua chegada final desaguando assim no Oceano Atlântico. Já o rio Poti é um rio brasileiro que banha os estados Ceará e Piauí, com uma extensão total de 538 km da nascente à foz. Sua bacia abrange uma área total de 52.370 km², dos quais 38.797 km² estão no Piauí e 13.573 no Ceará, e banhando através de seu curso 24 municípios de ambos os estados. E para finalizar, como o quarto e o último rio, o Rio Jaguaribe. O Rio Jaguaribe é um cursor de água que banha o estado somente do Ceará, no Brasil. Sua nascente fica em Tauá e sua chegada ao fim, desaguando assim no Oceano Atlântico. Isso é tudo o que podemos esclarecer e dizer sobre o nosso maravilhoso bioma da Caatinga.